Boa noite, Lúcia. Tudo bom, querida? Que prazer ter você aqui. Boa noite, prazer é todo meu. Gente, a Lúcia, ela, né, já fez muitos documentários, inclusive, sobre a ditadura, e ela agora está lançando um doc sobre os adolescentes, pré-adolescentes da educação básica no Brasil, o que se chama Hora do Recreio. Coloca o cartaz aí para gente. Foi premiado agora no Festival de Berlim. Muito legal, porque mistura a parte documental, ouvindo os adolescentes, com uma encenação de teatro que os meninos montam e que também é exibido no filme. Muito legal o seu filme, Lúcia. Por que você teve essa ideia de fazer um documentário sobre os jovens no ensino fundamental e médio? Quer dizer, na verdade, eu tenho contato com adolescentes há muito tempo, né? Quer dizer, desde eu faço filme de documentário e também faço muitos filmes de ficção. Então, assim, quer dizer, eu trabalhei muitas vezes com teatros de periferia, particularmente com Nós do Morro, que é o mais antigo, né? E primeiro tem uma admiração incrível por esse trabalho que eles fazem é um trabalho fundamental, e, e tem uma admiração muito grande por esses jovens, né? Que, na verdade, em todos os filmes, inclusive nos meus filmes de ficção, nos filmes grandes, você acaba trabalhando nas comunidades, falando de violência, e eles acabam fazendo o papel de traficante ou de bandido. Eu queria muito que eles pudessem se expor, né? Quer dizer, nessa capacidade de resistência e de articulação que eles têm. E aí eu pensei, como é que seria isso? Quer dizer, eu pensei, o ideal seria, então, ao invés de ir para a comunidade, onde se tem toda uma relação preconceituosa e tudo, a gente vai para a escola. E aí começou o filme. Quer dizer, a ideia original era um documentário mais ou menos padrão, em que eu iria nas escolas e daria voz aos alunos durante uma aula, em algumas aulas que eu tivesse selecionado, né, com os professores. Eu comecei esse processo com os professores. Aí, o que aconteceu, que eu acho de diferente, que acabou fazendo um filme talvez muito original, foi que a gente enfrentou muitas dificuldades típicas da realidade brasileira, né? Como eu fui proibida, quer dizer, eu não consegui liberação para filmar numa escola, numa outra, uma operação policial. E a gente, ao invés de se submeter a essas dificuldades, a gente resolveu criar situações, entendeu? E colocar essas dificuldades dentro do filme. Então, acho que isso é que tornou o filme um filme um pouco diferente daquela proposta original dele, né? E Por que, talvez que não deixaram filmar na escola? Você sabe qual foi a desculpa que eles disseram, né? Porque entra o pessoal do MBL, entra nas escolas e vocês não podem entrar para filmar? eu acho que, quer dizer, na verdade, não sei se você sabe, mas assim, o ensino o Fundamental 1 e o Fundamental 2 é ligado à prefeitura. A gente não tinha problema com o Fundamental 1 e o Fundamental 2, porque a Rio Filme, inclusive, apoiava o filme. O problema era o ensino médio, que precisava, que é ligado ao governo estadual. Então, para filmar na escola, a gente precisaria de um aval da Secretaria de Educação, que ficou um ano enrolando a gente, até que disse que daqui a alguns meses, quem sabe, entendeu? E aí a Ah, professora chegou para mim e falou: olha, você vai ter que abrir mão do ensino médio, faz só com o Fundamental 1 e 2. Eu falei: não vou fazer isso, porque o ensino médio é fundamental, porque eles, quer dizer, são pessoas mais velhas, com mais capacidade de articulação, com mais vivência e tudo. E como eu faço filme de ficção, eu falei: vamos fazer igual filme de ficção. A gente coloca umas vans lá, pega os meninos, leva para um local, faz uma locação, né? Quer dizer, aluga um local como uma escola e filma. Quer dizer, isso foi feito, né? E eu não queria enganar o espectador. Então, num determinado momento, a gente aparece no filme e isso é falado, né? uhum. Tem aquela frase linda, né, que a professora pergunta, né? Esse filme é uma ficção ou um documentário? Que eles ficam assim, o menino fala, é documentário porque é verdade. Eu adorei isso. Lúcia, eu tenho pensado muito sobre essa questão dos adolescentes hoje, dos jovens, e sobre como a escola. Será que a escola, hoje em dia, ela está preparada para receber os jovens, a chamada geração Z? O que é que você sentiu? Eu tive duas grandes surpresas nesse filme, né? Quer dizer, uma foi essa capacidade de resistência e resiliência desses meninos, né? Meninos e meninas, particularmente as meninas, né? Quer dizer, as meninas são muito ativas, muito articuladas, elas falam o tempo todo.
Teve uma hora até que eu brinquei com câmera, falei, cara, para só de estar filmando só aquelas meninas, pega os garotos. Aí ele falou, pô, mas eles não falam. Realmente elas são muito articuladas e muito combativas, né? Quer dizer, nesse discurso, né? O discurso do racismo, o discurso da violação. Então, voltando aí, como é que se você acha que a escola está preparada. E a outra surpresa foi a quantidade de professores, apesar dos baixíssimos salários, das péssimas condições, de professores profundamente dedicados. Quer dizer, é impressionante, isso é uma dádiva para esse país, entendeu? Quer dizer, você ter esses professores que estão lá batalhando, apesar das péssimas condições. Agora, eu acho que é isso, eu acho que esse filme é para a gente discutir que precisa de política pública, precisa de educação, precisa de mais recursos para fazer com que esses alunos possam ir ao teatro, ao cinema e ao museu, para fazer com que eles tenham esse contato com a cultura. Isso aí, você vê no filme a importância disso, a importância que é para eles, entende? E como é que os professores... Quer dizer, você tem no filme um momento que uma senhora, uma professora já de uma certa idade, perto da minha, pega as crianças e põe dentro de um metrô e leva para um centro cultural, entendeu? Quer dizer, é um esforço imenso, entendeu? Como tem sido esses dias, porque a gente está fazendo uma série de sessões para a rede pública, né? E tem sido uma experiência incrível, né? Os meninos têm uma empatia muito grande com o que é falado, uma discussão muito boa também, entendeu? E eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que sair realmente para a educação. Voltando, essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, né, da violação da menina de 17 anos por um grupo, é assustador que um colégio como Pedro II tenha esses alunos. Né? Quer dizer, o colégio que, para mim, sempre foi um colégio de referência. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que tem que rediscutir tudo, não é só expulsar. Tem que rediscutir o que esse colégio está fazendo, entendeu? Que tipo de diálogo, que tipo de discussão está sendo colocada, entendeu? E, principalmente, permitir que esses meninos tenham acesso à cultura, né? Sim, eu via o teu documentário e, assim, eu vi uns meninos e meninas um desespero muito grande, né? É violência doméstica, é violência policial, é a depressão que dá causando vontade de atentar contra a própria vida, né? Eu acho que a tal geração Z, como é chamada, está num momento assim que eu acho que a gente não viveu quando a gente era adolescente. A adolescência sempre foi difícil, mas parece que agora está uma dificuldade. Será que são as redes sociais, Lúcia? Isso que eu ia dizer também, né? Quer dizer, eu concordo contigo. Eu acho que, assim, de um lado, é impressionante assim, você vê no documentário essa capacidade de articulação, essa denúncia do racismo, essa denúncia do abuso, entendeu? Feita por eles. Quer dizer, isso é um avanço muito grande, porque a gente não tinha também esse tipo de discussão na nossa época. Por outro lado, quer dizer, são pessoas que não têm muita concentração, porque realmente é o tempo todo com o celular, com coisas rápidas, entendeu? Não é, quer dizer, não tem hábito de leitura, né? Então, esse realmente, quer dizer, eu acho que eu estava numa dessas sessões que a gente fez, eu estava assim, os meninos estavam demorando para entrar e eu fui dar uma bronca, falar, gente, que isso, tá na hora, não vai perder o início do filme, tem que ver desde o início. E aí o gerente do cinema falou, poxa, mesmo quem paga entra atrasado, não está preocupado em ver o filme inteiro. E durante o filme, quer dizer, isso ele falou das outras situações, nessas escolas não, porque estavam com os professores, a gente estava conversando, teve debate depois e tal, era outra proposta. Mas ele falou, quer dizer, o público pega o celular e começa a olhar, entendeu? Então, eu acho que realmente essa questão das redes sociais é complicada, muito complicada, tem que ter uma legislação em cima disso, que é uma das grandes discussões que se tem hoje, né? E nas escolas você ter mais recursos para poder ter um acesso maior à cultura, né? Sim. Lúcia, eu me lembro de ter visto, quando era mais jovem, o seu filme Que Bom Te Ver Viva. Coloca aí a capa, o cartaz do filme para a gente. E a Lúcia, ela foi... É bem autobiográfico esse seu filme, não é? Que Bom Te Ver Viva. A Lúcia foi, né, do movimento estudantil durante a ditadura, foi presa lá em Ibiúna, e
E aí, você fez alguns documentários sobre essa questão da ditadura, né, Lúcia? E eu queria te perguntar o seguinte: você imaginou, passou pela sua cabeça algum dia que ia ter gente, jovem inclusive, com saudade da ditadura? Não, esse foi assustador, né? Quer dizer, a entrada do Bolsonaro, para mim, foi assustadora, né? E é assustador até porque eu não consegui sequer ouvir ele falar, porque é igualzinho aos torturadores, é aquela incapacidade de articular, aquela homofobia histérica, entendeu? Cara, é igualzinho aos torturadores. Eu ficava olhando para que eu não posso ver isso, que me faz mal, entendeu? Eu realmente, quer dizer, eu acho que. Agora, esse é um fenômeno mundial também, esse crescimento da extrema-direita. Né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Eu fico pensando na Europa, por exemplo, a Segunda Guerra está muito próxima, né? O genocídio está muito próximo, e a extrema-direita, por exemplo, estive em Berlim, esse meu último filme foi premiado em Berlim, e você tem uma extrema-direita nazista crescendo, quer dizer, é uma loucura. Então, eu acho assim que eu fiz um filme até O Mensageiro, que é um filme de ficção, porque, como eu falei, quer dizer, eu não fiz só documentários, eu fiz vários filmes de ficção, inclusive sobre a ditadura, que trabalha muito sobre isso, que eu pensei em fazer justamente pressionada por essa polarização do país, entendeu? Acho que a gente tem que dialogar, porque não é possível ter assim, mais, sei lá, quantos milhões de pessoas que votaram nessa loucura, né? E agora, mesmo no Chile, né? Você está falando. Então, tem que ter diálogo, porque, obviamente, que tem o raiz lá, que você não vai conseguir nunca demover da sua loucura, né? Mas você tem muita gente que você tem que conversar. Eu acho que isso tem que ser feito nesse país, entendeu? Quando você fala que outros países também estão vivendo isso, você tem toda a razão. Agora mesmo no Chile foi eleito um cara e os jovens nas ruas comemoravam gritando Pinochet, Pinochet. Gente, isso para a minha geração que viveu a democratização, é muito decepcionante, né? É uma coisa assim que para mim não faz o menor sentido, sabe? É muito Mas triste. a gente, bom, pelo menos nesse momento a gente conseguiu derrotá-los, né? Está com Vamos de novo. confiança? Está com confiança com A gente tem 2026? que ter, né? Porque com essa história de vida que eu tive, se não tiver confiança, eu desisto. Aí não dá mais, né? Já estou muito velha para desistir. Como é que você está vendo o momento do cinema hoje? Né? A gente está aí com. Né, teve o Oscar aí de Ainda Estou Aqui, aliás, sobre a ditadura, e outro filme também menciona a ditadura, que é O Agente Secreto. Como é que você está vendo esse atual momento do cinema depois dos anos Bolsonaro? São dois aspectos, né? Quer dizer, um, acho que a gente está numa onda muito boa internacionalmente, né? Quer dizer, ano passado tinha muitos filmes em Berlim, a gente foi premiado, vários filmes foram premiados. E eu me lembro assim, que, da mesma forma como houve um determinado ano que teve uma onda argentina, eu me lembro que uma vez eu estava em Paris lançando um filme meu, o Quase Dois Irmãos, e tinham vários filmes argentinos, né? E alguns filmes que eram muito piores que os nossos filmes, claramente, entendeu? Mas assim, tinha uma onda argentina e você vai no. Eles vai no vácuo lá, né? Do grupo de filmes. Então, eu acho que nesse momento a gente tem uma coisa muito legal, que é essa onda favorável ao cinema brasileiro, né? Então, que é uma coisa internacional que tem esse sentimento, entendeu? Você sente isso quando você coloca um filme, quando você fala com uma coprodutora internacional, você sente que tem uma abertura maior do que tinha algum tempo atrás. Por outro lado, quer dizer, a gente vive um momento muito difícil, porque você tem. A gente está agora, por exemplo, brigando no Congresso pela regulação do VOD e não consegue, entendeu? Quer dizer, é uma coisa fundamental, porque é uma selvageria. Essas plataformas estão no Brasil sem pagar nada. Eu pago imposto, eu pago pela minha produtora, eu pago com a Condecine, eles não pagam nada. Então, é uma das discussões que a gente está tendo muito grande. Então, por não ter esse, quer dizer, e precisa desses recursos, precisa para poder justamente fortalecer o cinema. Eu acho que esse cinema médio que a gente faz, né, que é o cinema realmente que a gente tem uma capacidade, muito processo de cinema muito artesanal, a gente emprega muita gente. As pessoas tratam o cinema apenas como uma questão de identidade, que é fundamental, tem que tratar disso também, mas tem que ver que é uma indústria também, que emprega muita gente. A gente emprega mais gente do que a indústria automobilística, entendeu? Esses dados existem, né?
Então, a gente precisa disso, precisa fortalecer esse cinema. E, no momento, a gente está muito fragilizado. E a gente está com algumas brigas feias, como, por exemplo, essa briga do VOD, que a gente precisa ganhar, entendeu? Mas é muito difícil, porque o Congresso, infelizmente, não está do nosso lado, né? Então, Eles parece que odeiam o cinema brasileiro. Hein? Eles parecem que odeiam o cinema brasileiro, né? A direita e a extrema-direita. Eu acho que tem um problema com a cultura em geral, entendeu? O cinema é parte disso. Sim. Eu vi uma entrevista tua, você falando um pouco sobre a história do machismo no cinema, né? E aí você falou que no Que Bom Te Ver Viva, quase todo mundo que trabalhava com você era homem. Isso mudou? Eu acho que a diferença na equipe técnica é muito grande, né? Muito grande mesmo. Quer dizer, no Que Bom Te Ver Viva, realmente, principalmente, quer dizer, a chamada pesada, que é elétrica, maquinista, câmara, tudo era homem, entendeu? Então, você tinha que fazer um papel, como eu tinha aquela minha história de vida, assim, eu brinco que as pessoas tinham um pouco medo de mim, então dava para eu encarar. Mas você tinha que ficar lá séria, entendeu? Não podia abrir um sorriso para não... É história, quer dizer, a dificuldade da gente diante do machismo é que a gente tem que falar sério e fazer cara feia para ser respeitada, né? E quando eu fiz o Praça Paris, que foi um filme que eu fiz há alguns anos atrás, foi incrível. Primeiro que a gente faz sempre uma reunião de chefia de departamento. Na primeira reunião de chefia de departamento que a gente teve lá na produtora, só tinha mulher. Os homens, aliás, só entraram quando entraram as coproduções internacionais. E foi divertidíssimo, entendeu? Quer dizer, essa relação muito mais amigável que a gente consegue, na medida que é mais misturado e tudo, é incrível, é muito positiva para o filme, entendeu? É muito positivo para qualquer criação, né? E eu senti muito. Agora, do ponto de vista do principal, que é a direção e roteiro, a gente ainda está muito, muito atrasado, né? Porque eu me lembro que, quando começou a retomada, o Festival de Berlim até fez uma homenagem ao cinema brasileiro e escolheu 6 filmes e metade era de mulheres. É evidente que metade não eram, você não tem metade de mulheres diretoras, e não tinham e não tem. Mas é que as mulheres vieram com muita força, né? Digamos, com uma certa intenção subversiva, né? De Sim. não se ater à indústria, a cânones e tal. Então, a gente acabou sendo escolhida, mas, na real, éramos, naquela época, 20% e continuamos mais ou menos em torno disso. Isso não mudou, entendeu? Isso eu acho que é uma batalha que continua tendo que ser travada, né? Eu vi que nos Estados Unidos, em Hollywood, algumas atrizes, como Nicole Kidman, estão fazendo um movimento de exigir que mulheres diretoras, né? Mais mulheres diretoras. Você acha que isso poderia acontecer aqui no Brasil? Eu acho que já existe um pouco, quer dizer, tem um pouco isso. Você tem cotas para mulheres, são brigas que a gente tem, entendeu? Acho que já existe um pouco esse movimento, sim. Mas, assim, a gente ainda não mudou. Desde o início da retomada, que foi o que? Anos 80? Não, 80 não, 90, até agora, você continua nesse, entendeu? Um pouco menos, um pouco mais, você continua nessa percentagem. Agora, a equipe técnica mudou mesmo. A equipe técnica, nesse meu último filme de ficção, O Mensageiro, pela primeira vez, foi uma coisa espantosa, a chefe de elétrica era mulher. Poxa, maravilhoso. Olha. A chefe de elétrica era mulher. Que coisa boa, né? Sabe que até o olhar da mulher no cinema muda tudo, né? Muda tudo. Eu estava vendo um filme uma série de suspense esses dias, dirigido por uma mulher, né? Então entram nuances, entram sutilezas, né? Era uma história que uma criança some, é tudo culpa dela o nome. E aí vai mostrando como que a mulher é sempre culpada, né? Não foi buscar o filho na escola e não sei o quê. Fica tudo nas costas da mulher, que é uma visão que não teria um filme de suspense se não fosse uma diretora mulher, né? Muda tudo, né, Lúcia? Eu acho que a questão é a possibilidade de criação, né? Quer dizer, eu já trabalhei muito em indústria e tal, e aí, quando você está na indústria, você não tem muita autonomia, né? Você está ali, você é um parafuso numa engrenagem, né? Mas quando, assim, eu tive o grande privilégio que, em cinema, quer dizer, eu trabalhei muito na indústria, porque eu precisava, obviamente, sustentar minha filha, pagar as contas e tal, essas histórias, mas, assim, eu tive o grande privilégio. No cinema, eu sempre
sempre fiz um cinema autoral, entendeu? Então, eles partiram das minhas necessidades, das minhas angústias. E aí, realmente, o cinema é muito feminino, entendeu? O resultado é porque eu sou, né? É porque eu sou, nós somos, né? Entra a questão de gênero, entra a questão do patriarcado, e pode ser de uma maneira sutil, não é que você vai fazer um discurso, mas muda, Não, né? não. Acho que não é uma questão de mensagem, não. Eu acho que o barato do cinema, assim, foi para mim, quer dizer, quando eu comecei a fazer cinema e descobri o cinema, eu acho que o grande barato do cinema, as pessoas perguntam, você se recuperou através do cinema. Eu acho que realmente o cinema me ajudou muito a sobreviver, entendeu? Porque o grande barato dele é que é uma coisa tão ampla, de imagem, som, trilha, que você consegue levantar muitas questões. Exatamente o contrário, quer dizer, você não fica preso a uma mensagem, né? Você consegue levantar muitas questões. Eu acho que esse é o grande barato do cinema. Né? Muito legal. A Lúcia, gente, como todos e todas que vêm aqui, trouxe uma dica cultural para vocês que tem a ver com o filme. Coloca aí, por favor, Gui, o livro do Lima Barreto, Clara dos Anjos, que é justamente a peça, né, que é encenada pelos meninos no filme dela. Você quer falar um pouquinho para a gente por que você deu essa dica para o pessoal que está nos assistindo, Lúcia? Bom, na verdade, quer dizer, isso é uma parte grande do filme, né? E foi uma coisa que eu queria fazer desde o início, né? Quer dizer, eu pensei, quer dizer, vou nas escolas, faço essa leitura e tal, que acabou mudando em função das circunstâncias, mas eu queria, desde o início, pensei em fazer. Eu adoro Lima Barreto, é um grande escritor, todos nós sabemos disso, e Clara dos Anjos é o último livro dele, feito em 22, início do século XX, e que trata exatamente de racismo e de abuso, que são questões muito contemporâneas hoje. E aí eu pensei, bom, seria interessante, com eles, fazer uma relação entre passado e presente. Eu acho que essa minha primeira visão que eu tive era uma coisa muito academicista, sabe? Assim, meio sociológica e tal, né? Uma discussão teórica sobre o passado e o presente, o que era o racismo naquela época, o que é hoje e tal. E aí foi mudando pelo seguinte, quer dizer, na medida... Eu comecei, eu fiz o roteiro dessa parte, né? Que foram trechos que eu fui definindo personagens, e para se contar a história principal, que é a história de Clara, que é uma menina que é abusada por uma pessoa mais rica e branca. E então a gente trabalhou com 3 grupos de teatro muito bons, que é o Nós do Morro do Vidigal, o Vozes do Pavãozinho Cantagalo e o Instituto Arteiros da Cidade de Deus. Esses 3 grupos participaram desse processo. A gente selecionou pessoas e tal. E aí, a primeira leitura que a gente fez, eu fiz assim como a gente faz no filme de ficção. No filme de ficção, você normalmente pega os atores todos, está numa mesa e faz uma leitura, né, do roteiro. E foi uma tragédia, porque, obviamente, o texto é um texto muito antigo, é um texto difícil, com muitas palavras complicadas. E eu falei, ai, meu Deus, a gente não é Shakespeare e tal, não estamos na Inglaterra, isso não vai dar certo. Aí, na segunda leitura, eles têm um humor incrível, né? Eles começaram a brincar com o texto, a brincar com as palavras. Aí deu aquela sacada, né? É essa a saída, uma maneira de transformar esse texto em algo contemporâneo é permitir que esses meninos façam essas brincadeiras, essas ironias e tal. E aí a gente resolveu fazer a filmagem também dos ensaios. Então, a gente fez a filmagem 2 ensaios no Casarão, a filmagem no teatro, que é o texto, né? E depois seria na sala de aula essa discussão, o que era o racismo antes, o que é hoje, o que era Clara, o que são os personagens abusados de hoje. Né? E aí, a essas alturas, depois de 2 meses que a gente estava ensaiando, eles já estavam com o controle total do livro, dessas questões. E eles botaram, entendeu? Foi lindo, porque a gente jogou 2 câmeras, eles estavam inteiramente à vontade, e foram falando, e é de uma vivência, de muito profunda, e é muito bonito de ver, né? Fiquei curiosa, nunca li esse livro. E você também cita aqui nas suas dicas uma música que eu também adoro, da Bia Ferreira, Cota Não É Esmola. É tão poderosa essa canção, né, Lúcia? Ficou bonita no filme, né? Demais, tudo a ver, né? Tudo a ver com o seu filme, né? Mostrando
Os meninos da periferia e empoderados por essa política, né? A trilha do filme é muito apreciada por eles, né? Quer dizer, inclusive na Alemanha é uma coisa muito destacada e tal. Os meninos, quer dizer, os jovens lá que viram o filme adoravam e tal, falavam muito na trilha, né? Agora, foi uma trilha que surgiu no próprio processo do filme, entendeu? Tanto o Djonga, que foi que eu peguei, porque quando eu estava filmando aquela exposição do Maxwell Alexandre que abre o filme, que é incrível também, sim, tinha uma pintura do Djonga, escrito Djonga. Eu falei, cara, tem que ter ele nessa abertura. E depois a Bia Ferreira, foi justamente o professor Michel, na Escola Luiz de Camões, no final da aula ele colocou ela cantando O Cota Não é Esmola. A gente chegou a filmar e tal, mas não deu muito certo. E, ao mesmo tempo, eu falei, cara, mas essa música é fundamental. E aí a gente achou um lugar, e aí foi todo um processo de comprar o fonograma e tal, e colocar a música, né, no filme, né? Mas eu acho que a trilha ela é legal porque ela surgiu do próprio filme mesmo, não foi uma coisa feita de fora para dentro, né? Sim. Além de uma trilha original do Bernardo Zeza, que é muito boa também, né? Que segura a atenção e os momentos muito bem. Muito legal. Olha só, o pessoal está comentando aqui, a Kelly Guimarães está dizendo, quero ver o doc da Lúcia Murai, vou indicar para uma prima que é formada em cinema. Márcia Costa, entrevista sensacional. Daniel Marques, conversa boa demais. Haroldo Lacha, quando a memória não lembra, aprende novamente com a dor que poderia ser evitada. Encarnação, fala, Lúcia Murai é ótima. Cláudia Souza, Bia Ferreira é sensacional. Ai, Vitor Goulart, excelente, Lúcia. Lúcia, onde que as pessoas podem ver o seu filme? Coloca aí de novo o cartaz, por favor, Gui. Onde que as pessoas podem assistir o Hora do Recreio? Bom, Hora do Recreio entra em cartaz nos cinemas no dia 12 de março. Até lá a gente está fazendo algumas pré-estreias, mas eu espero que vocês possam ver no cinema perto de vocês o Hora do Recreio. E vai ser um lançamento nacional, né? Então, todo mundo lá, por favor. Fica a dica aí, a Hora do Recreio da Lúcia Murai nos cinemas. Lúcia, prazerzão te receber aqui, querida. Um abração, viu? Bom final de semana. Obrigada para você também, obrigada aí pelo papo. Tchau. Tchau, tchau.